Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o reino Monera. O reino Monera compreende as bactérias de modo geral, as arqueobactérias e as cianobactérias. Então nesse vídeo eu vou me concentrar apenas nas arqueobactérias e cianobactérias, ok? Existem três domínios de classificação dos seres vivos. Tem o domínio chamado bactéria, que é onde está todas aquelas bactérias, né, de modo geral. Todas as bactérias estão dentro desse domínio aqui, também conhecido como eubactéria. Tem o domínio arquea, que é onde está inserido ali todas as arqueobactérias. E tem o domínio eucária, que é onde está envolvido ou inserido os outros organismos que não são procariontes, tá? Então aqui, ó, dentro desse domínio eu vou ter as bactérias e as cianobactérias. Nesse domínio aqui eu vou ter apenas as arqueobactérias e tanto os indivíduos desse domínio como desse outro domínio aqui são seres procariontes, que não têm a carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo. Então são células, né, que não têm núcleo. E o domínio eucária são indivíduos que são o quê? Eucariontes, né? Por isso que aqui embaixo está até escrito, né? Eucariotes, que significa eucarionte. E tem ali, né? Nós temos também a divisão de 3 domínios e 5 reinos. O reino Monera, que é esse, está dentro desses 2 domínios aqui. E o reino protista, fungi, plantae e animalia está dentro deste domínio eucária. Ok? As arqueobactérias são mais próximos dos eucariontes do que dos procariontes em relação aqui à taxonomia, mas elas ainda são consideradas procariontes, porque não tem ali a carioteca na célula. Então o reino Monera, como eu já falei, né, é dividido entre esses 3 grupos. As bactérias, de um modo geral, as cianobactérias, como está aqui nessa foto, e temos as arqueobactérias. As cianobactérias, falando um pouquinho sobre elas, como eu já falei, são procariontes, fazem fotossíntese com a utilização de oxigênio, porque dentro delas existe o pigmento clorofila A, que vai absorver ali a luz do sol e com isso ela consegue fazer o seu próprio alimento, né, através da fotossíntese. Elas podem ser encontradas em vários lugares, como na água salgada, né, mares e oceanos, água doce, como os rios, e também em solos úmidos. Então você pode encontrar em vários lugares. Elas são conhecidas também como algas azuis, mas se aperceba de que elas não são algas, elas são bactérias. Existe uma diferença enorme entre esses dois seres. As cianobactérias são procariontes e é do reino Monera. As algas são eucariontes e é do reino protista. Então tem uma diferença enorme aí. Mas por que elas são chamadas então de algas azuis, né? Pela semelhança no seu formato visto ao microscópio. Aqui em cima tem uma foto, né? Então você consegue observar aqui, então ela lembra uma alga. Lembrar não significa que é uma alga, tá? Ela é conhecida então como algas azuis, mas são bactérias. Elas possuem também uma camada, aqui na foto dá até para ver, ó, uma camada gelatinosa, né, ou também conhecida como mucilagem, que é feita de mucina, que vai revestir toda ela fazendo a função de proteção principalmente contra a desidratação, tá? Então ela tem a capacidade de fazer ali a mucilagem para ser protegida para a perda de água para o ambiente, principalmente se elas estiverem, né, em solos que talvez não estejam tão úmidos assim. Então elas precisam manter ali uma certa, né, umidade para fazer o seu metabolismo. Tem extrema importância ecológica, porque elas são base de cadeia alimentar e também ajudam a fixar o nitrogênio no solo, né? Junto lá no ciclo do nitrogênio, né? Tem várias bactérias envolvidas ali e elas ajudam também a fixar o nitrogênio no solo.
para deixar ali o solo rico em nitrato e nitrito para que as plantas possam absorver, ficarem mais bonitas, viçosas, né, crescerem melhor e também servir de alimento para os herbívoros que automaticamente vão ser servir de alimento para os carnívoros. Por isso que ela é base também, né, de cadeia alimentar, porque ela é uma produtora, né, faz ali a fotossíntese. Tá? Então ela tem importância nesses dois aspectos, tanto como base de cadeia alimentar, como ajuda a fixar o nitrogênio no solo, para ser absorvido e utilizado por os outros seres vivos que não têm essa capacidade. Elas podem se proliferar de forma excessiva, e esse fenômeno é chamado de floração. E essa proliferação excessiva muitas das vezes prejudica o meio ambiente, porque elas produzem uma toxina que tem efeito ali hepatotóxico, ou seja, intoxica o fígado, e neurotóxico, também intoxica ali o sistema nervoso. E isso pode provocar também a morte do indivíduo, seja de outros micro-organismos, de peixes ou até mesmo de seres humanos, né? Se ingerir a água ou algum peixe que esteja contaminado com essas toxinas. Olha como é que fica o aspecto do local com essa floração. Você observa aqui nessa foto, né, o rio com um caldo verde. Olha aqui a mão da pessoa, né, de luva inclusive, para não ter contato com a pele por causa da toxina, né, porque também pode causar dermatite. Então, você vê que esse caldo verde aqui, ó, é justamente as cianobactérias que se multiplicaram de forma excessiva. E nesse processo chamado de floração, elas liberam também toxinas, né, que fazem esses efeitos nocivos aos outros seres vivos. Tem uma semelhança também com as algas. Algumas algas também fazem esse tipo de processo. Talvez a confusão, né, entre tentar dizer que as cianobactérias são algas azuis. Talvez porque as algas também fazem esse processo. Tem uma certa semelhança, mas como eu já falei, são seres totalmente diferentes e classificados de forma diferente. Tá? Então aqui você consegue observar nessa foto, né, esse fenômeno que é a floração. E falando agora um pouquinho sobre as arqueobactérias, também são procariontes, só que ela tem um domínio próprio, né, que é o domínio arque. E essas bactérias são aquelas bactérias chamadas de extremófilas, ou seja, que são capazes de viver em lugares e condições totalmente extremas, ou com alta temperatura, ou com grande quantidade de salinidade, ou com grande quantidade de gases, né, e assim por diante. Então são lugares que antes você observa e pensa assim, aqui eu não encontro seres vivos. Mas dependendo da situação é possível de encontrar sim uma arqueobactéria. A parede celular delas é desprovida de peptídeo glicano, porque nas bactérias em geral a membrana plasmática, né? Depois tem a outra camada que é a parede celular. Então na parede celular tem peptídeo glicano, que é um tipo de carboidrato. Só que essas arqueobactérias não têm esse tipo de formação de parede celular com peptídeo glicano. Então essa é uma diferença, né, entre as arqueobactérias e as bactérias em geral. E dependendo do metabolismo que elas fazem, elas podem ser classificadas em 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? O primeiro deles são as arqueobactérias do tipo metanogênicas. São anaeróbias, ou seja, vivem, né, em ambiente com falta ou ausência de oxigênio. E ali, por meio do metabolismo dela, ela vai produzir um gás, né, que é o metano, o gás metano. Onde que eu encontro esse tipo de bactéria? Principalmente, né, dentro dos aparelhos digestórios de ruminantes. Ruminantes são aqueles animais como, por exemplo, o boi, a vaca, né, que ficam ali mastigando capim, aí regurgita, engole, mastiga de novo, regurgita, né, várias vezes, para que ele possa conseguir ali ter o auxílio desses micro-organismos, né, que são as bactérias, para degradar ali a celulose do capim, né, da planta, da parede celular da planta que é feita de celulose, já que eles não conseguem fazer isso sem essa ajudinha.
Então eles regurgitam o alimento, mastigam, engolem de novo e faz isso várias vezes para que essas bactérias possam degradar a celulose e assim liberar a glicose para que eles possam se alimentar, tá? E também onde que eu encontro as metanogênicas, além do aparelho digestório de ruminantes, eu encontro também nos pântanos, mangues e fendas vulcânicas, como no fundo do mar, né? Então são lugares assim bem extremos, né? Por exemplo, fenda vulcânica tem ali a liberação de temperatura alta, né, da lava do vulcão, e essas bactérias conseguem viver ali de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Elas são capazes de suportar essas altas temperaturas, tá? Então, essas são as metanogênicas, mas existem também as halófilas. Essas já são aeróbias, ou seja, vivem na presença do oxigênio, até porque elas precisam para fazer fotossíntese. Elas são fotossintetizantes. Qual o local que eu encontro essas arqueobactérias do tipo halófila? Principalmente em lugares que tenham concentrações de sais muito alta, né? Então, ali em lugares com salinidade alta, eu encontro esse tipo de halófita, né? Que é um tipo de arqueobactéria. E elas produzem também um pigmento fotossintetizante, por isso que elas fazem, né, fotossíntese por causa desse pigmento, que é a rodopsina bacteriana, que auxilia ela na fotossíntese, a fazer, né, a fotossíntese. Aí aqui, ó, tem uma fotografia do Mar Morto, que é um mar, né, um local que você vê muita concentração de sal. Olha ali no meio, tem até uma ilha, né, formada de sal. Então você vê que ali não encontra peixes nem outros organismos. É um local que você diria até que poderia ser estéril se não fosse a presença das arqueobactérias do tipo halófita, que consegue viver muito bem com essa salinidade toda, tá? Então você pensa assim, aqui não há vida? Ah, sim, né? Olha só que interessante, né? Formou uma ilha de sal, de tanto sal que tem ali naquele lugar. Temos também as arqueobactérias do tipo sulforredutoras, que são aquelas capazes de metabolizar elementos relacionados ao enxofre, né? E elas vivem ali também próximas a fendas vulcânicas, igual às metanogênicas, né? Então elas conseguem suportar ali também esses ambientes com temperaturas elevadas. Assim também como as termoacidófilas, que são capazes de oxidar, né, compostos sulfurosos, né, que tem ali sulfa, e também elas são anaeróbicas, ou seja, também não vivem com oxigênio, elas vivem na ausência do oxigênio. E elas conseguem viver ali em ambientes, né, com bastante acidez e altas temperaturas. Então você percebe que, de um modo geral, as arqueobactérias conseguem viver em lugares extremos, né, com concentrações de gases como metano, enxofre, compostos como sulfurosos também. Elas conseguem viver em lugares com alta salinidade e também em altas temperaturas. Aí aqui tem um exemplo nessa fotografia, né, de um geyser, que são aquelas crateras que são formadas no solo, que vem a água lá de dentro do centro da Terra e são expulsas, né, para fora, com alta pressão e alta temperatura. Você consegue observar ali no final, né, até uma fumacinha saindo, porque essa água aí é extremamente quente, acima de 75 graus Celsius. E as arqueobactérias conseguem viver ali nesses ambientes de forma natural, tranquilamente. A temperatura não vai afetar a vida delas, né? Elas conseguem viver tranquilo nesses ambientes, tá? Diferentemente das outras, né? Que de repente bactérias de forma geral não conseguiriam viver. Se de repente você ferver uma água, você mata ali, né, essas bactérias, alguns micro-organismos, mas as arqueobactérias conseguem sobreviver, tá? Então, sobre cianobactérias e arqueobactérias, é só isso. São seres simples, não tem muito o que dizer, né?
E no outro vídeo eu vou falar agora um pouquinho mais sobre as bactérias de um modo geral, tá? E aí sim, tem bastante coisa para falar. Nós vamos falar sobre as características gerais, doenças, né, causadas por bactérias, então tem bastante coisa, tá? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo com a continuação, então falando sobre as bactérias, ok? Então até lá, tchau, tchau.